vender, né? A Maria disse, não ficou pra falar esse negócio, mas ele Amiga, intelectual, eu tô gripando. Não assiste, mas eu roubar esse celular. Se eu roubar esse celular. Mano, tu tá pegando tudo que você tá falando. Amanda Correia do Vila Lula, primeiro 6, tá transmitindo tudo que você tá falando. A ruivinha do cabelo
Temos hoje aqui, para tentar um cerimonial de acordo com o que todos vocês merecem, eu como uma cerimonialista ad hoc. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos à Manhã Cultural do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a seguir o Instagram @IHGG Goiás e ficar por dentro de todos os eventos da nossa instituição. Hoje, inauguramos a exposição Edmar Felício Chaveiro, Vida e Obra, na Sala Colemar. Na Sala Colemar Natal e Silva, da Casa Rosada de Goiânia, com a curadoria de Nilson Jaime, apoio cultural Cicobi, Unicentro BR e parceria do ICEB, Instituto Cultural Bernardo Ellis, para os povos do Cerrado. O homenageado Edmar Felício Chaveiro também lança nesta manhã o livro Abordagem Territorial da Alimentação, além de nos enriquecer com a palestra Por Amor à Memória, Por Amor à Literatura. Celebramos a participação dos artistas goianos Omar Souto e Pedro Nolasco no projeto Café com Arte na Casa Rosada, com a exposição em dupla acrílica, água e acrílico, um encontro. Convidamos a todos para prestigiar esses artistas no final desta palestra. Convidamos agora para compor essa mesa diretiva desta solenidade o professor doutor Jales Guedes Coelho Mendonça, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que mais que doutor é um historiador. Convidamos o professor doutor Altair Salles, presidente do instituto que leva o seu nome. Convidamos ainda o professor doutor Ricardo Assis, a diretoria do Instituto Bernardo Ellis. Convidamos Ronaldo da Silva, da Universidade Federal de Goiás, professor doutor Ronaldo da Silva. Professora doutora Ana Paula de Oliveira, do Instituto de Estudos Socioambientais IESA, da UFG. Convidamos a musicista Andréa Luísa Teixeira, que é a presidente eleita da AFLAG, que vai assumir o meu lugar na semana que vem, enquanto presidente da Academia Feminina de Artes de Goiás. Convidamos a professora doutora Angelita Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás. Convidamos o professor doutor Ronan Eustáquio, coordenador da Universidade Federal de Goiás. Convidamos um dos artistas da dupla da mostra lá embaixo, na Casa Rosada, o professor doutor Pedro Nolasco. Convidamos ainda o Omar Souto, artista plástico visual, que participa da exposição. Como presidente da Associação Goiana de Artes Visuais, convidamos ainda Pedro Nolasco.
agora ao professor doutor Edmar Felício Chaveiro, o homenageado com a vida e obra na Casa Rosada. Quero fazer uma correção. Eu chamei o presidente da GAB de Pedro Nolasco. É Pedro Galvão. Desculpa, Pedro Galvão. Convidamos o escritor Luiz Jaquino. É o homenageado do ano da Academia Goiana de Letras, aqui representando a AGL. As academias homenageiam um de seus membros. Esse ano, Luiz Jaquino está sendo homenageado pela GL e a Academia Goianiense de Letras está homenageando o ano cultural ao ex-presidente do Instituto Histórico, Geraldo Coelho Vaz. Convidamos você para compor a mesa. Nesse instante, convidamos a Andréia para descer um pouquinho, para que possa nos presentear com uma apresentação musical. Os membros da mesa podem se sentar à vontade. Uma homenagem para o professor Edmar. Eu vou tocar então de um compositor brasileiro que faleceu agora recentemente, Marcos Nobre. Ele fez uma homenagem para um dos nossos grandes compositores de choro, tocou no cinema mudo, que foi Ernesto Nazaré. Então eu vou tocar Nazaretiana, de Marcos Nobre. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Bom dia a todos. Eu tinha pensado em pedir para que o auditório de início aplaudisse de pé o professor Edmar. E isso foi feito espontaneamente pela
pela assistência que compõe esse auditório, mas pela trajetória de 40 anos, acho que o senhor merece de novo uma saudação dessa. Então peço a todos de pé, saúde ao professor Edmar. Obrigado. É uma alegria para nós ver essa casa repleta, o auditório cheio. Nós temos mais de 150 pessoas prestigiando essa cerimônia. E não só pessoas de Goiânia, o que me encanta. Vieram delegações de Rio Verde, quem for de Rio Verde se manifeste aí. Vieram pessoas de Catalão e também de Iporá. A delegação de Iporá está aí presente. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás é uma instituição estadual. E por isso é importante esse congraçamento de todas as cidades do estado de Goiás. Quero dizer que nós saudar a mesa aqui em primeiro lugar, a nossa querida reitora, Angelita Lima. Uma salva de palmas para ela também. Simpatia sempre agradável e querida pela comunidade universitária e pelo setor cultural de Goiás, sempre que consegue estar presente aqui na Casa Rosada e adora visitar e sentar na cadeira do Colemar Natal e Silva, que foi, para quem não sabe, foi o primeiro reitor da nossa universidade. Aliás, a Universidade Federal de Goiás ela foi uma junção de faculdades isoladas e foi criada em 1960. E o curso de História e Geografia funcionou na Casa Rosada, bem como também a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, que também, em certo momento, foi presidida por Colemar Natal e Silva. Quero saudar duas pessoas, dois intelectuais que neste ano recebem homenagem das academias goiana e goianiense, respectivamente, que é o escritor Luiz Jaquino e Geraldo Coelho Vaz. Também uma salva de palmas. Ele está perguntando aqui, cadê o povo de Catalão? O doutor Geraldo Coelho Vaz, não sei se vocês sabem, ele é filho da cidade, de Catalão, e além disso um aficionado pela história da cidade, tanto que ele é o maior repositório de jornais de Catalão. Ele tem 15 jornais de Catalão, inclusive o primeiro jornal. E aí estava lá, falou, doutor Geraldo, me empresta esse jornal, pelo amor de Deus, eu quero colocar na nossa hemeroteca digital. E hoje nós temos no endereço hemeroteca.ihgg.org o maior acervo de jornais de Catalão disponível gratuitamente. Então, hoje nós temos 31 municípios com jornais e é o maior repositório de jornais da imprensa goiana disponível gratuitamente na internet. Nós superamos, segundo a professora Rosana Jardim, que é especializada em história da imprensa goiana, superamos a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E sem um centavo de dinheiro público, só com parcerias com a iniciativa privada. Então, já que nós estamos aqui com vários professores da Universidade Federal de Goiás, eu gostaria de dizer isso para que a gente intensificasse e aumentasse a consulta desta rica página. A Casa Rosada se transformou não só no cartão postal de Goiânia. A Mauri de Castro, aqui membro da AGL, ela se transformou num hub. O pessoal gosta muito de falar a palavra americanizada, né? Eu estava falando que nós transformamos numa entidade múltipla. Aí veio um cara aqui para trás e falou, não, você tem que falar que é hub, que é a palavra da moda. Então tá certo, então nós transformamos no hub. Então nós temos aqui, hoje, uma valorização da gastronomia, temos um café, o Café com Arte, na Casa Rosada, que é uma parceria com a Associação dos Artistas Visuais, aqui através do seu presidente, Pedro Galvão. Levanta aí, Pedro.
curadoria sempre do Cassiano. E aí a gente tem as exposições, já prestigiamos mais de 70 artistas goianienses e goianos. Agora está a exposição aqui do Pedro Olasco, de Araújo, no que é nosso tesoureiro, e do Omar Souto. Então peço a ambos também uma salva de palmas. Então a gastronomia, como eu falei, as artes, recebemos aqui semanalmente escolas da rede pública e da rede de ensino, num projeto que chama A História, chama a Escola, além da nossa missão principal, que é a cultura. E por isso fizemos um projeto que chama Goiás Mais 300, que já editou 6 livros e vai editar agora, se Deus quiser, até julho, mais uma trilogia, compondo aí uma reflexão e uma ressignificação sobre a história de Goiás. Sem prejuízo do seminário que fizemos aqui, 90 anos de Goiânia, vamos realizar um outro seminário no próximo semestre, e cultivando, não sei se vocês observaram aqui esse painel que retrata 5 momentos do hino de Goiás. Para quem não sabe, o hino de Goiás originalmente ele foi composto em 1919 pelo pai do intelectual americano do Brasil. Em 2001 se resolveu mudar o hino. Quem fez a letra do hino foi o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, José Mendonça Teles. E na inauguração, que foi nesse auditório, em 2001, se inaugurou também esse lindo painel do M. Cavalcante Gomes de Souza, que retrata 5 momentos da história goiana. Ali o boi, a atividade econômica da pecuária, a nossa maior vitória, que é a construção de Brasília no território goiano. Aliás, vamos inaugurar em dezembro, se Deus quiser, uma exposição sobre Brasília no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, em parceria com o nosso homônimo do DF, né? E vamos trazer aqui o governador do DF, o governador de Goiás, para prestigiar essa solenidade e ressaltar o papel, o protagonismo de Goiás na construção de Brasília, que a maior vitória nossa é esquecida. E quando você vai lá em Brasília, reitora, e você erra no trânsito, o goiano que errou, né? Então isso aí tem uma carga de preconceito muito ruim, e nós precisamos disputar essa narrativa, inclusive em Brasília e no Brasil, para mostrar o protagonismo de vários goianos que ajudaram na construção, como Juca Ludovico, Altamiro de Moura Pacheco, Aguinaldo Caiá de Castro e tantos outros, Coimbra Bueno e tantos outros que assim fizeram. A Santa Bárbara, que é uma igreja construída no cúmulo da cidade de Goiás, o índio, que habitava esse território há mais de 13 mil anos, mais de 600 gerações de indígenas que habitavam esse território e produziram um conhecimento, um saber impressionante, embora não tivessem um domínio da escrita, e por isso muita coisa se perdeu, né? Mas dominavam a fauna e a flora com uma sabedoria incrível. E o Anhanguera, que chegou em Goiás em 1722, saindo de São Paulo, e por isso o projeto leva essa ressignificação, mais 300, em alusão a 1722. Enfim, quero agradecer a todos, agradecer a egresso da UFG pela transmissão, já tem mais de 5 mil pessoas assistindo, né, João? Então isso é uma satisfação para nós, professor Hamilton Carneiro, aqui presente com nós, e um abraço a todos, muito obrigado. Em seguida, convidamos para ter o seu lugar de fala a professora doutora Angelita Lima, magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás. Nossa, esse negócio aqui é empolgante, né? A gente sobe e fica grandão. Estou aqui bastante emocionada. Quero agradecer o convite feito pelo professor Egmar para eu
acompanhar aqui essa homenagem. E eu disse que quem tem juízo não falta homenagem ao orientador, não, né, Palácio? Precisa estar presente. E a Ana Paula me perguntou, Angelita, você está aqui porque você é foi orientada pelo professor Egmar, porque você é reitora, ou porque você é coautora do livro que vai ser lançado? Eu acho que é por tudo isso e muito mais. Eu estou aqui porque o Instituto Histórico Geográfico faz um trabalho, presidente, extraordinário, né? E mesmo antes da Casa Rosada vir ocupar esse lugar no cenário, no centro da nossa cidade, aqui, né, Elizabeth, o Instituto sempre militou pela cultura, pela arte, pela memória de Goiás. E mesmo nessa época, o professor Egmar era o professor que trazia aqui seus alunos e suas alunas, e incentivou a pesquisa e essa aproximação com a literatura. Isso foi uma sorte, inclusive para a minha trajetória intelectual na Universidade Federal de Goiás, ter tido o professor Egmar de forma determinante na minha trajetória. Então, aqui eu queria cumprimentar os estudantes que são alunos do professor Domingos, eu esqueci o nome da escola. Jardim Vila Boa. De Vila Boa, né? Jardim Vila Boa. Os meninos, porque essas atividades, elas são marcantes na formação, não só na formação de cidadania, mas na formação intelectual. Ter novas referências, conhecer pessoas, e essas pessoas que estão aqui, as que estiveram aqui antes de nós, são as pessoas que construíram a nossa história antes de nós. Então é muito importante, e sentir parte, fazer parte dessa história é fundamental. Então eu quero cumprimentar as meninas e os meninos aqui, a nossa mesa que é muito bem representativa do que eu estou dizendo aqui, né? E aí eu cumprimento a nossa mesa na figura do nosso presidente Jales, o nosso homenageado que é sempre, e eu vou só dizer duas coisinhas aqui muito simples, e depois eu vou me desculpar, vou me retirar, não vou ouvir a palestra do Egmar, mas vou acompanhar, viu, Eliomar? Porque aí é só logar, eu sigo para o outro evento, mas até lá eu vou acompanhando aqui. Queria dizer, primeiro, a gente criou, né, na turma de orientação do professor Egmar, um símbolo, né, de identidade. Tem muitos ex-orientados aqui, cadê? Tinha muita gente aqui, boa. Quem foi orientado do Egmar aqui? Levanta a mão e faça a pergunta sem medo aqui, ó. Bacana. E a gente criou a Legião do Caderninho Vermelho, porque desde isso, ó, aqui, ó. Aí, a Legião do Caderninho Vermelho. Os caderninhos vermelhos guardam a história, a trajetória intelectual de cada estudante que começa a ser orientado pelo professor Egmar. E com um recadinho, que essa trajetória ela seja registrada e guardada na memória. Não à toa, na sua palestra, no evento em sua homenagem, no tema da memória, e eu fiz questão de conferir ali, deixa eu ver essa palestra, realmente é a memória. Professor, Vila! Até então não era isso não, viu? Mas então eu quero dizer o seguinte, se eu fosse definir, o professor Egmar, fosse necessário definir por uma palavra, a palavra seria generosidade. E aí essa palavra generosidade ganharia muitos outros substantivos em torno dela. Generosidade com firmeza, é uma generosidade que tem uma generosidade com princípios, uma generosidade com esperança, uma generosidade com uma força e uma confiança na humanidade. Uma confiança naquilo que nós podemos, enquanto pessoas, produzir, construir juntos e juntas. Então esse é o grande legado do professor Egmar, e eu acho que aqui quem o conhece sabe disso. Então, em nome da generosidade, que é um atributo muito difícil para uma pessoa tê-la de forma coerente, e aí eu digo, a coerência é feita. Então a generosidade também com coerência. O professor Egmar é generoso, ou produz uma generosidade em todas as relações humanas, independente do que sejamos nós, cada um de nós,
que sejam os nossos acertos, os nossos erros, as nossas genialidades e os nossos equívocos. Ele está sempre ali nos ensinando que é preciso, que com generosidade talvez nós consigamos superar muito dos desafios e muitos dos obstáculos que atravessam a nossa vida. E provavelmente com generosidade nós podemos construir novos modelos, novas metodologias, novas formas para acabar de vez ou superar definitivamente o discurso de ódio que nos molda, que molda as nossas gerações e os nossos momentos atuais. Então, Edmar, com muita emoção, muito obrigada pelo convite, parabéns. Você merece, esse jovem senhor aqui, ser homenageado nesse momento, é um merecimento, mas para Goiânia e para Goiás também muito importante, porque você entra, a sua história, a sua trajetória, daqueles que estão em consonância com a sua trajetória, ganham notoriedade num momento muito importante da conjuntura cultural, artística e política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar para ocupar esse espaço, a mesa diretiva, o professor Dr. Edivar Madureira, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, e o nosso vereador. Por isso, agradecemos e registramos as presenças dos doutores, doutoras, senhores e senhoras. Alaor Dornelles, representante do Sintego, Deise Caetano, da Associação dos Goianos Brasileiros, AGB, Viviane Especian, vereadora da cidade de Iporá. Agradecemos ainda Patrícia Barbosa, representando o vereador Anselmo Pereira, Valdir Especian, da UEG de Iporá, professor Domingos, da Escola Vila Boa, com os alunos da cidade de Goiânia, professor Sandro Safadi, do IFG de Anápolis, professor Benjamin Vilela, do IFG de Senador Canedo, Dr. Eliomar Pires, presidente da Egressos, que transmite ao vivo esses encontros culturais. Agradecemos ainda representante do PPGE da UEG, professor Vander Wilson, pesquisadora do grupo Dona Albina, coordenado pelo professor Edmar. Agradecemos ainda a presença do Leandro Almeida, vice-presidente da Kelps, do professor Orieste Gomes, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, enquanto agradecemos a presença de todos os associados do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Uma salva de palmas para o nosso professor Orieste Gomes. Agradecemos ainda a presença da professora Elaine, do IESA da UFG, e do curador das exposições que ocorrem na Casa do Café Brasileira, Cassiano, o curador desses eventos. Dito isto, convido os artistas plásticos para se manifestarem. Primeiramente, Dr. Pedro Nolasco.
quem não trema diante do microfone, né? Eu ia pensando no que eu ia falar. Gostaria de saudar minhas confreiras e confrades de UFMG e os ilustres integrantes da mesa, encabeçada pelo Dr. James e pelo professor Edmar. Se café é bom por si, imagine com arte. É bem melhor, né? Eu fico muito honrado em compartilhar com o Omar Souto, que é um artista consagrado, essa mostra. Frequentei muito seu ateliê na década de 80 e nós tínhamos criado um comitê de apoio ao Tancredo, que chamava Comitê JK. E estive com alguns colegas desse comitê lá no ateliê do Omar, vi como ele pintava e realmente fiquei encantado. Eu quase não tenho história de artística. Em 1966, eu participei de um concurso aos 8 anos, chamado Big Concurso de Férias de AO. Era o ano de AO 66. E eu tirei o primeiro prêmio e a minha irmã, Ana Lúcia, tirou comigo o primeiro prêmio também, os irmãos. O primeiro prêmio de poesia foi dado ao Ivo Metrano Curato, filho do Bernardo Leves. E eu ganhei um conjunto safari. Na época estava em moda um seriado chamado Jim das Selvas. Era eu vestido de caçador, um chapéuzinho daqueles de caçador inglês, sabe? Na África. Então ficou muito legal. E agradeço ao Dr. Jales pela mostra, a oportunidade de mostrar meus trabalhinhos. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Omar Souto, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu só quero agradecer a oportunidade, Jales, e os membros da casa pela oportunidade. Eu, na verdade, nunca senti um grande pintor. Eu estava com uma exposição nos Estados Unidos, em Boston, e fizeram para mim um elogio, dizendo assim: você se considera um grande pintor? Eu disse: olha, eu tenho dúvida, mas eu sou muito bom pedreiro. Eu queria agradecer a presença dos artistas que aqui estão: Helena Vasconcelos, Pedro Galvão, Cassiano, Aducar, Malaquias. Eu não sou de falar muito, porque eu fiquei 15 anos na primeira série primária. Então, meu discurso é péssimo. Mas eu agradeço, desde o momento que me convidaram para fazer essa exposição, eu vim agradecendo a Deus, viu, Jales, pela oportunidade, tá? Isso para mim, todo canto que você puder levar a arte, viu, Pedro? É importante para a gente. E para quem não sabe, eu fiz a maior via sacra, né? De Goiânia a Trindade. Isso é o meu cartão postal. Muito obrigado, viu? Dando sequência, a Manhã Cultural no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, convidamos o doutor em Geografia, professor Edmar Felício Chaveiro, para proferir a palestra com o título Por Amor à Memória, por Amor à Literatura. Com vocês, Edmar.
dia. Inicialmente, dizer que eu recebi com humildade, alegria e vibração o convite para ser homenageado. E a mesma humildade, alegria e vibração me faz sentir fortalecido com a companhia estética do Pedro Nolasco e do Omar Souto. Eu sou de Trindade, aqui está presente a caravana de Trindade. Então, o que o Omar fez tem um significado muito grande para a Trindade, e o Pedro, essa pessoa gentil, amorosa, discreta, competente e amiga. Aqui no auditório e na mesa há vários tipos de afetos. Os confrades e as confreiras do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, representado pelo Dr. Jales Mendonça, os membros, confrades e confreiras do ICEP, Instituto Cultural Bernardo Ellis, a presidente e os membros da Associação Geógrafo de Goiás, Associação de Geógrafos Brasileiros de Goiás, o membro do Centro Loyola Cultural, da Academia Goiana de Letras, representado aqui pelo meu amigo Luiz Aquino, e outros que estão presentes, Geraldo Coelho Vaz, várias universidades, Jataí, Catalão, Iporá, Goiás e a UFG, membros do Grupo Dona Alzira, colegas de trabalho, alunos, alunas, orientados, lideranças intelectuais e artísticas de uma gama muito grande, e especialmente membros da família, as pessoas que suportam a minha presença todos os dias. Essa grande cartografia de afetos, esses vários grupos de afetos, ajudam a fazer o meu tempo de vida, talvez, usar muito bem o tempo do mundo. Eu agradeço a todos, a todas, e em nome do Dr. Jales Mendonça e de uma pessoa muito importante para a geografia brasileira, e pai, amigo de todos, o Oreste Gomes, um atleticano. Agora eu vou começar a palestra. Vou lembrar vocês novamente. O nome da palestra é Por Amor à Memória, Por Amor à Literatura. Com frequência, quem vem aqui no Instituto Histórico ouve o Dr. Jales Mendonça, o nosso presidente, seguindo a rota do Geraldo Coelho Vaz e do Adenor Aires, e possivelmente de outros presidentes antecessores, dizer que o Instituto Histórico de Goiás é uma casa da memória. Essa designação, a Casa da Memória, não parece, na voz do Dr. Jales e de todos nós, ter a pretensão de obter o monopólio da memória, porque isso jamais será possível, já que existem vários tipos de memória. A memória popular, efusiva, veemente, as memórias coletivas dos movimentos sociais e grupos, a memória arquitetônica e de patrimônio, as memórias individuais de cada um de nós, os lugares de memória e as memórias traumáticas, difíceis de serem acessadas. De certa maneira, as pessoas dos grupos, das instituições
E nós, individualmente, estamos envolvidos diariamente com a memória. Todos nós lutamos por ela e com ela, às vezes, com derrota. Uma pessoa só é possível existir para si mesmo com a memória que tem de si. Eu só posso identificar comigo mesmo tendo a memória de mim mesmo. Quando uma pessoa sofre Alzheimer ou entra numa situação patológica de degenerescência, ela não sabe quem se é, não sabe o nome dos filhos, não sabe onde se encontra espacialmente e não sabe onde veio. Por isso, o Pablo Neruda, de maneira lapidar, ele cunha a frase: a perda da memória é uma perda de si, a perda da memória é a primeira morte de um sujeito. Sem a memória, não se sabe de Maria Bonita e Lampião, nem de Frida Kahlo e do Palácio Carlito. Sem a memória, não se sabe de Elis Regina e Mariana Hortência. A perda da memória leva um sujeito ao regresso imperativo à sua condição biológica e animal. O contrário, o entusiasmo da memória é que o sujeito tem para lhe mostrar vivo, anelado à família, à cultura, ao espaço, ao trabalho e ao tempo. Então, quando o Dr. Jacques designa essa casa como a casa da memória, ele está falando dos suportes da memória ou das fontes de memória. E daqui a pouco eu vou falar com um conjunto de projetos. E mais que uma espécie de arquivo documental da memória, o que nós queremos aqui é levar a consciência da memória como fonte da consciência histórica. Se a consciência histórica é a maior consciência de um sujeito vivo em relação às tramas sociais, geopolíticas e culturais, a memória é sua grande fonte. Nós aqui da casa também queremos compreender que a memória é uma fonte de leitura do território goiano e da história de Goiás. Como sempre dizem Dr. Jacques, Geraldo Coelho Vaz, Dr. Adenor e outros, a memória é uma fonte exuberante e necessária para reconhecer a presença do passado no presente e para que o presente se comprometa com o passado e de ler as possíveis rotas para o futuro. Daí que cuidar da memória é cuidar do passado, mas essencialmente cuidar do futuro. A memória é o alimento de projeção. É aquilo que leva um sujeito ou um grupo a projetar-se com consistência. Muito bem. A memória no campo individual, com a qual todos lutamos, não é fácil. Porque ela não diz respeito apenas às propriedades humanas ou cerebrais. Todas as pessoas castram a memória, ou todas as pessoas têm a sua memória castrada com os traumas. No campo social e político, se produz estratégias de apagamentos e de silenciamentos da memória. Por isso,
Nunca a memória é sinônimo de fato ou do que aconteceu. Ela necessita, para se avultar, para aparecer, para ser narrada, de passar pela significação e pela narrativa. Ela precisa de ser dita. Alguns historiadores, estão aqui, vários, dizem que ela precisa ser cavalcada com sutileza, com a pinça do relojoeiro de Amsterdã. Aqui entra a literatura. Aliás, qualquer tipo de escrita é um ato de memória. Aquela pessoa que escreve precisa rememorar ou tirar da sua interioridade, do mar interior, as propriedades para escrever, para uma imediata exposição pública. No caso da literatura, ela junta, a partir da memória, a experiência e a imaginação. Por isso, a memória é, nos humanos, uma das mais fascinantes, misteriosas e desafiadoras propriedades. Os gregos, os filósofos gregos, a mitologia grega, soube disso, ou souberam disso, inventaram, disseram que a memória é uma deusa, a Mimimosine. Curiosamente, a deusa da memória, a Mimimosine, é irmã de Cronos, que é o deus tempo, e mãe da musa. No caso do mito grego, o Cronos, irmão da Mimimosine, devorou todos os seus filhos. E a musa atrai a memória, às vezes ardilosamente. Do mito grego, podemos aprender sobre a memória. A memória dimensiona o tempo do sujeito, o seu cronos, no tempo do mundo. Ela está dizendo, o mito grego, que todos nós somos o nosso tempo. Ou no nosso tempo é que fazemos. Entretanto, o tempo, como Cronos fez, nos devorará. O tempo nos devora. E a memória, mãe da musa, é mãe da estética. Que alegria que eu estou com o Pedro aqui e com o nosso amigo de Heitoraí. Daí, a memória pode ser, e sempre é, especialmente na arte e na literatura, o esplendor da vida. Quem não debate e vence com suas memórias, e vence as suas memórias traumáticas, tendem à depressão, à tristeza. Mas a memória, ela pode ser a pista de encantamento e fazer o banquete dos sentidos. Mas a memória é traiçoeira. Às vezes, ou quase sempre, ela é interesseira. Ela depende da posição de um sujeito no mundo. Ela tem a dependência de gatilhos. Ela necessita de um critério de associação. Uma coisa lembra a outra, que lembra a outra, que lembra a outra. Mas ela se esconde e se evade. E o Hegel foi um dos primeiros a dizer: se lembrasse de tudo, todos seríamos loucos. O esquecimento é necessário, tão necessário quanto a memória. E aqui eu não vou dirimir os conceitos sutis entre memória, lembrança e recordação. Mas no plano histórico, a memória está sempre em disputa. Sofrimentos de trabalhadores, de povos indígenas, do povo negro, relação que as pessoas possuem com a escola, com as instituições, é uma forma de leitura do sujeito no mundo
e pode ser uma fonte de cura. Quando alguém sofre uma patologia e procura um terapeuta, um psicanalista, aqui tem a presença da Daniela Davidson, o que se quer é reorganizar a memória traumática. A memória no plano histórico-político está sempre em disputa. Os poderes disputam a memória. Eu sou daqueles, como Romualdo Pessoa, que diz que nenhuma leitura do Brasil pode apagar o que foi a escravidão. Eu sou como Altair Salles, que diz que nenhuma leitura de Goiás pode apagar o extermínio de 20 aldeias, de 20 povos indígenas. Mas eu sou daqueles também que não quer ter nenhuma postura vitimista. Por isso, me parece muito interessante a síntese de Jorge Amado. O Jorge Amado diz: a presença dos negros africanos no Brasil nos salvaram da melancolia portuguesa. Com todo respeito aos portugueses. A literatura, então, Dr. Jales, é também uma casa da memória. Quando uma pessoa se põe a contar a sua história, ou quando uma pessoa se presta a ter paixão em ouvir a história da outra pessoa, quando ela necessita de saber contar. A literatura é a grande pedagogia para se aprender a contar a história. O Walter Benjamin, o filósofo alemão, tem uma frase que a gente deve carregar no bolso e no coração. Contar a nossa história é uma forma de dignidade. Esquecer a nossa história é se render aos poderes opressores. Aliás, geralmente, a primeira atitude do colonizador é criar uma política glotocida, ou seja, devorar a língua do dominado, devorar a memória daquele que domina. Por isso, o controle da memória ou o seu apagamento geralmente são atitudes de todos os poderes totalitários. A literatura parece ser uma forma de fugir do totalitarismo, porque ela tem como objeto de trabalho o miúdo, o constante, a complexidade humana. Agora eu vou voltar à casa da memória. A memória é política, é pessoal, a memória evade, aparece. Há instituições que cuidam e operam para que a memória seja considerada ilegitimada. Isso parece ser o que nós fazemos aqui sob a presidência do Dr. Jales. Atualmente, nós temos um conjunto de projetos que eu quero que vocês participem deles. Alguns ou vários já participam. Nós temos o projeto da Hemeroteca Digital, com 9.500 jornais cadastrados. É o maior acervo de Goiás. Nós temos o projeto Goiás Mais 300. Nós temos o Café com Arte. Nós temos o acervo fotográfico do Jornal da Manhã. Nós temos uma biblioteca com 20.000 unidades. Nós temos um projeto Exposição, Vida e Obra. Eu estou aqui nesse projeto. E nós temos parcerias com várias instituições, inclusive privadas. Nós temos uma revista, nós produzimos livros, nós produzimos eventos científicos e nós produzimos pesquisa. Eu sou uma pessoa da universidade e sou uma pessoa do Instituto Histórico
e a mim não há hierarquia nenhuma. Eu vejo tanta força na universidade quanto a força no Instituto Histórico de Goiás. Concluindo, eu disse para vocês que a perda da memória é a primeira morte, citando Pablo Neruda. E disse também que o contrário é verdadeiro. A memória é a garantia de eternidade. Porque tudo que aconteceu com uma pessoa, com um grupo, é história. E a história não morre. Não há sepultamento da história. Disse também que todos lutamos com muito suor pela memória, como uma maneira de nos situarmos melhor no tempo e no espaço. Mas a memória, ela se perde, inclusive com a idade, ela se enfraquece. Diz também que a memória é a casa do tempo. Mas o tempo nos dá vida e nos devora. Assim, parece que os estudos da memória, que são vários, sintetizam o que a escritora Nélida Pinhon também rabiscou com graça e força. A memória é uma demonstração da invencível vulnerabilidade humana. Nós a perdemos. E ao mesmo tempo, da espetacular possibilidade de potência. Nós podemos ler aquilo que está além de nós mesmos. E a memória é uma potência literária. Por isso, é uma potência de vida. A memória, ela pode nos ajudar a estabelecer aquilo sem o qual não há afeto, não há conhecimento. O pacto com o outro. A Viviane Moisés tem uma frase lapidar, ela diz: um dos traços, talvez entre os primeiros da sabedoria humana, é saber relacionar. Por isso, quem cultiva a memória, quem considera a memória, está atrás ou pretende ter a sabedoria humana. Eu espero que os meus 40 anos, os meus rabiscos, a minha presença tenha ajudado nisso. E dizer, Dr. Jales, todos da mesa, o auditório querido, que estamos aqui, então, por amor à memória. Estamos aqui por amor à literatura. A meu ver, mãe, amor é sinônimo de lucidez. Muito obrigado. Nesse instante, passo a palavra ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, para suas considerações finais. Gostaria de registrar a presença dos sócios titulares e eméritos do Instituto, na pessoa da professora Jacira Pires, Orieste Gomes, Hamilton Carneiro, João Guilherme, Romualdo Pessoa, Eliomar Pires, Luiz Aquino, Ricardo Assis, Altair Salles Barbosa, grande figura. Uma salva de palmas para essa figura lendária. Teixeira, que vai assumir a flag dia 28, eu convido a todos para prestigiar a solenidade dela. Pedro Paulasco, Bete Caldeira, que fez brilhantemente o cerimonial. Cadê a Bete? O cerimonial nosso. Geraldo Coelho Vaz, o nosso eterno presidente do Instituto.
Rildo, professor Rildo, Ademir Amur e Sônia Ferreira. E agora eu queria... Obrigado. E agora eu queria convidar a mesa para a gente descer aqui nesse vão aqui da frente e a Laís fazer uma foto de todo o auditório. Pode ser? Muito obrigado. Um abraço a todos. Viva Edmar! Do Estado, agradecer a presença da nossa reitora, Angelita, que foi inclusive reitora, orientadora do professor Edmar, que é o nosso homenageado aqui hoje. Orientada, né? Ele é o forte é o nosso E eu quero também, por esse motivo, registrar aqui o meu orientador, o professor Noé, que recebeu uma homenagem lá essa semana. E também, além de professor da UFG, era sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Agradecer a presença aqui do nosso professor Altair Salles, que é do Instituto, que leva o nome do Instituto Altair Salles também, do nosso acadêmico da Academia Goiana de Letras, Luiz Aquino, Nilson, representando a academia, né? Ano Cultural da GL também, Luiz Aquino, Nilson Gêmeo, que foi o curador dessa mostra, do presidente do ICEB, Omar Souto. Aqui nós temos hoje um hub de atividades culturais. Então, hoje tem a exposição, na inauguração da exposição do Omar Souto, do Pedro Nolasco, que está aqui atrás. Vem cá, Pedro, do meu lado aqui. Eu queria passar agora a palavra o representante da associação, o presidente da associação dos egressos da UFG, ele é o Omar Pires, que está inclusive gravando aqui esse evento para todos. O presidente da FLA, que vai assumir agora, dia 28, já convido todos para estarem presentes. E a presidente atual, né, que é a Elizabeth Caldeira. E a Andréia, que vai assumir agora dia 28 de maio, né? Às 9 horas, né? Na FLAC. E eu queria passar a palavra para o Nilson, para ele explicar a exposição e também um vídeo que será exibido, né? Então nós teremos 2 atos. O primeiro ato nessa sala e depois nós vamos para o auditório, onde é mais confortável, lá tem as cadeiras confortáveis. Então aqui é um ato rápido, nós faremos todos essa celebração em pé, então tem que ser as falas têm que serem rápidas. Então eu queria passar de imediato para a palavra para o Nilson para ele explicar essa curadoria. Bom dia. Cumprimento a
todos que estão presentes, né, na pessoa do nosso homenageado professor Egmar e da professora Angelita, a reitora da Universidade Federal, e não é qualquer um que tem o privilégio de orientar um doutorado de uma reitora, né? Então, isso mostra que esse jovem já tem aí uma história muito grande que justifica a sua homenagem. Bem, a exposição Vida e Obra, ela foi concebida há 3 anos pelo Jales e por mim, para homenagearmos pessoas que têm um protagonismo cultural, científico, artístico no estado de Goiás. E nesses 3 anos, pela ordem, aqui não se trata meramente de importância, mas nós priorizamos primeiro a idade, né? O mais velho era o Bariani, e não menos importante também. Mas nós fomos pegando esses e de lá para cá alguns até faleceram, então foi um momento muito importante. Não que eu esteja achando que quem foi homenageado vai falecer, não. Mas foi homenageado o Bariani Hortêncio, o Geraldo Coelho Vaz, Gilberto Mendonça Teles, Orieste Gomes, professor Orieste está aqui, o Altair Salles Barbosa, aqui presente também, Eurico Barbosa, vivo ainda. O Eurico Barbosa, Lena Castelo Branco, os 2 saudosos, Martiniano José da Silva, também faleceu, o professor Itami Campos, também professor da UFG, né? O Narchaú, o Birajara Gali, Luiz Paranho Sampaio, Aidenor Aires, Elizabeth Caldeira Brito, aqui presente, está viva, o Aidenor também está vivo, representado aqui pelo Luiz Jaquino, lá da academia, e a professora Maria do Rosário Cassimiro, né, a reitora, a primeira reitora do Brasil, que nós tiramos ontem em homenagem a ela. Bom, essa homenagem que nós fazemos, eu preciso ligar isso aqui porque quis tocar. Essa homenagem que nós fazemos aqui a cada 2 meses, ele tem o objetivo de trazer aqui uma pequena amostra da bibliografia dos homenageados. A biografia, a gente coloca aqui alguns livros, algumas láureas, né? Algumas mostras aí de apreço da sociedade pelo que eles realizaram, e um pequeno filme também, que feito de forma simples, mas que fica aí durante 2 meses rodando, né? Fica, as pessoas que visitam o Instituto podem conhecer um pouquinho da vida dele. O professor Egmar é um professor do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, e da Universidade Federal de Goiás, eu estou tentando desligar aqui, não vai. E também ele orientou 104 teses de mestrado, de doutorado e dissertações de mestrado, 6 estágios pós-doutorais também, foi orientado por ele, participou de inúmeras bancas, fez palestra na Alemanha, na França, no México, na Colômbia, em Cuba e na África, em Moçambique, e em mais de 2 dezenas aí de comunidades indígenas e quilombolas. Então, uma figura, eu até mandei uma mensagem hoje de manhã, né, ao mestre com carinho, que é uma referência àquele filme, né, famoso, mas o carinho é verdadeiro. O Egmar é um parceiro lá no Instituto Bernardo Eves, aqui no Instituto Histórico e Geográfico também, um parceiro do Goiás, mais 300. E vamos ver a pequena homenagem. Receba, Egmar, a admiração, o respeito e a nossa solidariedade com toda a sua trajetória tão rica. Obrigado.
palminha técnica aí. Na sequência, tem as fotos do professor Egmar, né, nessas tribos indígenas, comunidades quilombolas, no exterior. Vocês não vão ver lá na França, mas depois vai ficar rodando aí e nós vamos soltar hoje também no WhatsApp. Daqui a pouco eu libero para todo mundo, vocês vão poder assistir um filme completo, tá bom? Desculpem pela falha, mas vocês vão receber e poderá acompanhar. Muito obrigado. O ritual aqui indica que agora falaria o homenageado. Mas eu tenho a impressão que ele está com medo de chorar aqui na frente de vocês. Ele falou que quer falar só no auditório. Então convido a todos a irmos para o auditório agora. Primeiro aqui. 3, 2, 1, Vamos lá então, né? Vamos lá. Vamos para o auditório agora. 40 anos, né, Guimar? 40 anos. 40 anos de produção.